vejo hoje uma tendência muito grande dos profissionais de nutrição em prescrever ergogênicos nutricionais, ou seja, suplementos nutricionais. Acho bastante importante e em várias situações a gente precisa realmente fazer uso desses ergogênicos. Mas para isso, para a gente ter segurança, ter eficácia no uso dos ergogênicos, a gente precisa entender do metabolismo das proteínas, do metabolismo dos carboidratos, do metabolismo energético do nosso corpo. Aí sim nós estaremos aptas a fazer prescrição de suplementos nutricionais. A bioenergética é a capacidade do corpo de extrair energia dos nutrientes alimentares. Ou seja, a bioenergética é exatamente a extração dos nutrientes alimentares, né? E transferir esses elementos para o músculo esquelético. Então, a bioenergética, ela faz a transferência de energia. São complexas reações químicas que utilizam os macronutrientes e os micronutrientes, mais o oxigênio na produção de energia. E o metabolismo são todas as reações químicas que acontecem no nosso organismo. São todas as reações enzimaticamente catalisadas nas células que são organizadas em sequências diferentes de reações consecutivas. Eu costumo dizer que o metabolismo é uma bagunça organizada. Então, todas as reações químicas que acontecem na célula, e são inúmeras reações, esse conjunto de reações é denominado metabolismo. Dentro do metabolismo, nós temos o anabolismo e o catabolismo. O anabolismo é quando há um incremento positivo na balança, ou seja, aquele indivíduo ele está tendo um consumo energético maior do que o gasto. Então, ele se encontra-se em anabolismo. E o catabolismo é o contrário. É quando o treinamento ele induz a um estado catabólico desorganizado e aí esse indivíduo ele está ingerindo menos energia e consumindo mais. Consumindo em que sentido? Gastando no exercício físico. Deixa eu esclarecer melhor isso. O anabolismo ocorre quando nós temos uma ingestão de energia maior do que o gasto. O catabolismo é o contrário. Nós temos um gasto muito maior do que a ingestão. E aí nós temos então esse metabolismo, nós pegamos os nutrientes, carboidrato, proteína, gordura, esses nutrientes vão ser quebrados e vão formar micronutrientes, hidrogênio, água, CO2, né? Isso é o catabolismo. Por outro lado, esses precursores vão formar moléculas maiores, e isso é o anabolismo, construção. O catabolismo é a degradação. O metabolismo energético do músculo, ele pega a glicose, né, que nós consumimos. Essa glicose vai ser armazenada na forma de glicogênio. Em situações de exercício intenso, esse glicogênio começa a ser quebrado, produz glicose 6-fosfato, piruvato. Esse piruvato ele vai formar o acetil-CoA, e esse acetil-CoA é a molécula comum de entrada no ciclo de Krebs. O que é o ciclo de Krebs? É a formação de ATP, ATP este que vai ser usado na prática do exercício físico. Então, o músculo, normalmente, ele combina vários tipos de combustível, várias fontes de combustível. Quando esse músculo está em repouso, 50% desse combustível vem da gordura, boa parte do carboidrato e uma pequena quantidade dos aminoácidos, ou seja, da proteína. Agora, quando ele está em movimento, quando esse músculo está em movimento, ele usa
o combustível de acordo com a intensidade do exercício físico, a duração do exercício físico e a disponibilidade de nutrientes. A gente vai entender isso muito bem agora. O que eu quero dizer é que o músculo em exercício que está ativo, ele não usa só carboidrato ou só proteína ou só gordura, ele usa uma mistura desses três combustíveis de acordo com o tipo de exercício, de acordo com a duração, a intensidade e a disponibilidade do nutriente. Ou seja, se eu tenho mais gordura, se eu tenho mais carboidrato, então o músculo em movimento, ele usa todos os três tipos de combustível. E o ciclo de Krebs, então, é o quê? É a produção de energia, ATP. O ATP, como eu disse anteriormente, adenosina trifosfato, é a moeda energética. O organismo, ele necessita desse ATP para poder fazer secreção glandular, transmissão nervosa, circulação, síntese de tecido, síntese de músculo. Qualquer movimento que nós façamos, por exemplo, se eu pegar aqui algum objeto e jogar no chão, eu estou fazendo um movimento muscular. E nesse movimento muscular está ocorrendo quebra de ATP, uso de energia. Então, o ciclo de Krebs nada mais é do que um ciclo que no final ele vai produzir energia. O ATP ele é uma molécula de adenosina, ribose e fosfato. Todas as vezes, 3 moléculas, né? Então, todas as vezes que a gente necessita de energia, há uma quebra dessa molécula disponibilizando a energia para o nosso organismo usar onde estiver precisando. De onde vem esse ATP, essa energia, esse combustível? Isso vem do alimento. De qual alimento? Dos macronutrientes. Quem são os macronutrientes? Então, vem da gordura, vem do carboidrato e vem da proteína. Então, quando a gente come carne, quando nós comemos pão, batata, macarrão, quando comemos algum óleo, esses são os alimentos que o organismo vai extrair o macronutriente e esse macronutriente vai ser disponibilizado, vai formar glicose. Essa glicose vai cair, fazer o processo de glicólise, entrar no ciclo de Krebs e fornecer o ATP. Então, esse ATP, a molécula adenosina trifosfato, ela vem do alimento que ingerimos, né? Esse alimento, o organismo extrai desse alimento os macronutrientes. Esses macronutrientes vão ser quebrados, digeridos, absorvidos, e a forma de glicose entra no ciclo de Krebs, vai ser quebrada, vai sofrer hidrólise, nós vamos ver isso mais detalhadamente daqui a pouco, e ativa o ciclo de Krebs, é onde onde produzirá o ATP. Então, esse ATP produzido no ciclo de Krebs, que é conhecido como a moeda energética do nosso organismo, ele vai ser utilizado pelo organismo para fazer síntese proteica, para digerir, para fazer síntese de tecidos, para nervos transmissores. Todas as atividades do nosso organismo são dependentes dessa molécula de ATP. É como se fosse uma bateria recarregada, ou seja, nós temos a bateria recarregada, a gente come, através desse alimento nós vamos ter os macronutrientes que vão produzir o ATP. O ATP a gente precisa gastar durante o dia para tudo. Até mesmo dormindo nós estamos gastando ATP. Esse ATP vai ser quebrado, vai fornecer energia e ao mesmo tempo a gente vai ressintetizar esse ATP. Nós temos no organismo uma quantidade limitada de ATP. Então isso acontece durante todo o dia. Comemos, quebramos esse alimento, formamos o ATP, esse ATP vai ser quebrado, vai ser utilizado como fonte energética para o organismo e ele vai ser novamente ressintetizado para ser gasto novamente. Nós temos uma relação entre o exercício e o ATP. Quanto maior o tempo do exercício, mais
acontecerá a exaustão quando o ATP está diminuído. Então, é diretamente proporcional. Quanto maior o tempo de exercício, maior degradação de ATP ocorrerá. E aí o atleta entra em fadiga, em exaustão. Então, o ATP, a gente tem reservas intramusculares armazenado em todas as células. A gente tem um armazenamento limitado, em torno de 80 a 100 gramas. Ele vai ser quebrado pelas enzimas ATPases e vai formar dois componentes, o ADP, adenosina difosfato. Lembrem que a moeda energética é ATP, adenosina trifosfato. Quando ele é quebrado, porque o organismo está precisando de energia, ele forma o ADP, adenosina difosfato, e libera um radical fosfato. Lá na frente, esse radical fosfato vai se juntar com o ADP, adenosina difosfato, e vai formar novamente um ATP, adenosina trifosfato. E aí a gente está ressintetizando continuamente o ATP no nosso organismo. A gente gasta e ressintetiza continuamente. A ressíntese do ATP, como eu disse agora há pouco, é um trabalho contínuo. O nosso organismo faz isso ao longo do dia. As vias de ressíntese, nós temos o sistema ATP-CP, o sistema anaeróbico e o sistema aeróbico. O sistema aeróbico são reações energéticas que necessitam de oxigênio. Então, os exercícios aeróbicos são exercícios que ocorrem na presença de oxigênio. São normalmente esforços de longa duração e uma intensidade moderada. O exercício anaeróbio são exercícios que acontecem na ausência de O2. Normalmente são atividades de curta duração e uma explosão, uma intensidade muito alta. Então, esses sistemas energéticos, eles são altamente dependentes da presença de O2 ou não. A célula, na mitocôndria, é onde ocorre a formação do ATP. Na mitocôndria, esse ATP, ele é formado a partir do quê? Dos alimentos, dos macronutrientes que estão contidos no alimento. E na mitocôndria, esse trabalho, essa produção de ATP ocorre na presença de O2. Quando falta O2, aí a gente faz um exercício, na ausência de O2, nós vamos usar o ATP-CP, que é explosivo, limitado, rápido e muito intenso. Então, a mobilização do substrato, o que é a mobilização do substrato? Quando o organismo, o músculo vai usar carboidrato, quando ele vai usar proteína, quando ele vai usar gordura, vai depender do quê? Do tipo de exercício, da duração, da intensidade e do exercício. Então, no estado anaeróbio, onde não existe oxigênio, ele é rápido. A gente vai usar muito mais a velocidade. Então, ele começa 10 segundos, um exercício que dure 10 segundos, a gente vai ter 90% vai ser anaeróbio. Um exercício que dure 120 minutos, 2 horas, por exemplo, nós vamos usar 99% o sistema aeróbico. O que isso significa? Que quanto mais longo, quanto maior a duração do exercício físico, mais a gente depende do exercício aeróbico, na presença de O2. Quando o exercício é longo, nós dependemos da via aeróbica. Quando o exercício é curto, explosivo, ele se dá na ausência de O2, no sistema anaeróbio. Então, é como se fosse uma hierarquia. Nós temos o sistema ATP-CP, que é rápido, explosivo, nós temos o sistema do ácido lático e nós temos o sistema aeróbio. Essas vias metabólicas, quando acontecem no citosol da célula, elas são anaeróbicas.
E quando acontece na mitocôndria, são aeróbias, como eu disse agora há pouco. O sistema ATP-CP, ATP-CP significa adenosina trifosfato fosfocreatina, ou CP, creatina fosfato. Esse tipo de exercício, ele tem uma concentração de 4 a 6 vezes maior que o ATP. Só que é muito rápido, ele libera energia muito rápida e sem oxigênio. Um exemplo de atividade física que usa esse sistema ATP-CP é a corrida de 100 metros. A corrida de 100 metros ela é rápida, explosiva e ela utiliza o sistema ATP-CP. Ele promove explosão. Esse sistema ele só vai durar em torno de 10 segundos. Então tem que ser uma atividade física rápida, explosiva. É a fonte mais rápida de combustível, o ATP-CP. Então, nós temos a creatina fosfato, que vai liberar energia e libera uma molécula de fosfato. Essa molécula de fosfato vai se associar ao ADP, adenosina de fosfato, e vai formar o ATP, adenosina trifosfato. E esse ATP é que faz a contração muscular. Então, eu tenho que os exercícios anaeróbicos, aláticos, né, que é o ATP-CP, são exercícios de alta intensidade, de carga elevada e de curtíssima duração. Então, precisamos gravar isso. O exercício anaeróbio, alático, são aqueles de alta intensidade, curtíssima duração e carga elevada. Os exercícios, então, de alta duração e alta intensidade e curtíssima duração, nós temos o predomínio desse sistema. O segundo sistema é o sistema anaeróbio lático. Isso significa que ele acontece na ausência de O2 e vai formar ácido lático. O ácido lático em excesso é um limitante para o desenvolvimento do exercício físico. Então, nós temos o sistema anaeróbico lático, é aquele que gera energia sem utilizar oxigênio a partir da glicose e vai formar piruvato e lactato. Quando eu utilizo apenas carboidrato como fonte de energia, ele só vai utilizar carboidrato. Lembra dos combustíveis que eu disse que o exercício depende do tipo de exercício, o tipo de combustível utilizado. Os exercícios que utilizam o sistema anaeróbio lático, eles vão usar apenas o carboidrato, né? Então, não usam outras fontes. Então, faltou oxigênio, o que significa isso? Eu estou fazendo um exercício físico intenso, não sou treinada. Chega uma hora que a capacidade minha de absorver o oxigênio, eu não consigo. E aí eu entro em falência, em fadiga. E aquela pessoa treinada? Aquela pessoa treinada, ela consegue fazer mesmo no sistema anaeróbio lático. Então, quando eu tenho o consumo de O2, eu tenho O2 disponível, a molécula de acetil-CoA entra para o ciclo de Krebs e forma o ATP. Quando falta oxigênio, essa molécula não vai formar o piruvato, e sim o ácido lático, né? E esse ácido lático, ele vai se acumulando no organismo. Ele pode ser reconvertido a ácido pirúvico e glicose e servir como uma nova fonte energética. Mas o sistema anaeróbico lático, ele produz grande quantidade de ácido lático, e esse ácido lático é uma das teorias do aparecimento, do surgimento de cãibras. Então, ele é um limitante para a prática do exercício físico. Esse sistema anaeróbico lático é aquele que vai formar no final, eu tenho a glicose que veio de onde? Do alimento ingerido. Essa glicose vai sofrer uma hidrólise, uma glicólise e vai formar o ácido pirúvico. Na presença de O2, esse ácido pirúvico entra para o ciclo de Krebs. Na ausência de O2, ele forma um ácido lático.
Esse ácido lático, pós-exercício físico, ele vai sendo removido de volta ácido pirúvico e ácido pirúvico glicose, e é uma nova fonte de energia. Isso se chama gliconeogênese. Eu formei glicose a partir de um outro componente, o ácido lático. Então, a produção de lactato. Se a pessoa não tem treino, produz muito mais lactato do que aquele indivíduo que tem treino. A produção de lactato ela é maior nas pessoas que não têm treino, em comparação com as pessoas treinadas. Então, esse sistema anaeróbico lático, eles duram até 3 minutos. Lembra do sistema ATP-CP? Durava 10 segundos. Já o sistema anaeróbico lático, ele dura até 3 minutos. Então, ele é muito rápido. E o combustível é o glicogênio, a glicose. Então, eu tenho, novamente, o glicogênio, que vai ser quebrado quando necessário e forma glicose. A glicose vai formar o ácido pirúvico. Ácido pirúvico tem oxigênio, ciclo de Krebs, vai formar ATP. Não tem oxigênio, ácido lático. E aí eu tenho, então, o terceiro sistema, que só para finalizar o sistema anaeróbico lático. Ele é usado no exercício de alta intensidade e duração moderada. Resistência de velocidade, resistência localizada. Então, o sistema energético predominante é o carboidrato. Então, lembrando, sistema ATP-CP dura 10 segundos, atividades explosivas, rápidas, de curtíssima duração. O segundo sistema, sistema anaeróbico lático, dura até alguns minutos, 3 minutos. Ele tem alta intensidade, mas ele tem uma duração moderada. E o combustível é o carboidrato. O último sistema é o sistema oxidativo ou aeróbio. Esse sistema, ele utiliza o oxigênio. Ele é usado nos exercícios que durem, que ultrapassam 3, 4 minutos, né? Esse exercício, ele estabiliza a frequência cardíaca. E quais são as reações desse sistema aeróbio? Eu tenho as fontes de energia. Quem são as fontes de energia? Carboidrato, gordura e proteína. E são esses combustíveis que vão, na presença de O2, formar o ATP. Esse ATP vai ser utilizado para realizar todas as reações químicas do nosso organismo. O carboidrato, ele se armazena na forma de glicogênio muscular, glicogênio hepático e glicose. As gorduras na forma de triglicerídeos e as proteínas, os aminoácidos. O sistema anaeróbio, ele vai ser recrutado, ele vai ser utilizado pelo praticante de exercício físico quanto mais longa for a atividade. Quanto mais longa a duração, e aí nessa situação o exercício é de média a moderada a velocidade, a gente vai utilizar o sistema aeróbio. Quem é o combustível desse sistema? Os depósitos de gordura, os depósitos de glicogênio e a glicose.